Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia com o tema principal intervenção humana e os desequilíbrios ambientais. É a continuação da nossa aula sobre densidade populacional. Eu começo convidando vocês a abrir o caderno do aluno no segundo bimestre, na página 48. E lá na página 48 você vai encontrar essa imagem, uma imagem muito bonita, que na verdade é uma foto que foi tirada por um satélite da NASA, no período de abril a outubro de 2012. E o que a gente consegue ver nessa imagem? A iluminação das cidades, tá? Então, quanto mais iluminada por cidades for a tal região do planeta, mais luz o satélite conseguiu captar, certo? Então, observa lá a nossa América do Sul aqui, o nosso país, o Brasil, todo o litoral iluminado, se intensifica um pouco mais aqui na região sudeste, o nosso estado de São Paulo, onde, por acaso, não por acaso, é a região mais populosa do nosso país, ok? Faça uma reflexão comigo. Será que essas regiões mais iluminadas, inclusive aqui no Brasil, é a região também com menor preservação ambiental? Vamos pensar aqui no estado do Amazonas, né? O estado do Amazonas, onde está a floresta amazônica, que ainda está lutando para sobreviver, seria uma região mais preservada da natureza, certo? Pessoal, o fato de não estar sendo iluminado não quer dizer que não tenha cidades, não quer dizer que não tenha pessoas. É que as regiões mais iluminadas, por serem mais populosas, as cidades, os prédios, a iluminação mesmo artificial é mais intensa. E aí acaba sendo captado pelo satélite da NASA. Não quer dizer, por exemplo, que no Canadá ou na Groenlândia, aqui em cima, não tenham seres humanos. Tem, mas em menos número, especialmente aqui na Groenlândia, certo? E o exercício da apostila traz algumas reflexões. Eu peguei uma para a gente conversar. As regiões mais iluminadas indicam maior densidade populacional. Eu estou afirmando. Seriam essas regiões as que apresentam maior devastação ambiental? A maior destruição da natureza, degradação da natureza nessas regiões onde há mais pessoas, onde a densidade populacional é maior? Provavelmente, né, gente? E aí eu trago para a gente conversar um pouquinho sobre as ações humanas que causam desequilíbrios ambientais. Todos nós já conhecemos, todos nós, vocês já têm alguma noção, né? Quais são as atitudes dos seres humanos que desequilibram os ciclos naturais do meio ambiente. Nós vamos conversar rapidinho um pouquinho sobre eles. Então eu coloquei lá a poluição e o desperdício da água. O que causa a poluição da água? Especialmente, não quer dizer que é só isso, mas especialmente o excesso de lixo, muito lixo sendo produzido pelo ser humano. Este lixo que poderia ser reutilizado ou reciclado, ou feito a compostagem, né, que é quando a matéria orgânica se transforma em adubo. Sim, mas o que nós seres humanos fazemos, de forma geral, descartamos da maneira errada e acaba contaminando a água. Eu coloquei aqui especialmente o plástico, que é um grande problema, né? Os ambientalistas têm falado muito sobre os plásticos nos oceanos. Tem até uma estimativa que até 2050, se continuar nesse ritmo, haverá mais plástico do que peixes nos mares, né? Nos oceanos. E esse plástico, essa poluição, altera a vida marinha. E quando eu penso em vida marinha, eu não estou falando apenas dos peixes, mas as tartarugas, os crustáceos, os recifes de corais, que são extremamente frágeis, tá? E importantes dentro do ecossistema marinho.
certo? Qual a consequência dessa poluição e desse desperdício? A falta de água potável também para os seres humanos. Então eu coloquei aqui para a gente pensar que as nossas atitudes elas vão trazer danos ao meio ambiente, aos outros seres vivos, mas elas também trazem danos a nós próprios, a própria espécie humana. O que é a água potável? Aquela água que é possível de ser tratada, né? E ser bebida, consumida por nós seres humanos. Esta água, ela pode sim acabar. Porque embora o planeta ele seja constituído em sua grande parte por água, a minoria é água potável, ok? Continuando, eu trouxe para vocês, se você ainda não viu essa imagem, ela ficou bem famosa e é uma imagem muito triste da tartaruga com um canudo no nariz, né? Até que tem essa campanha até hoje de acabar com os canudos nos restaurantes, nos fast foods, para poder evitar com que esse canudo seja descartado da forma errada, certo? Se você pesquisar na internet, você vai encontrar várias outras imagens semelhantes, ou da tartaruga com canudo, ou do plástico se envolvendo no corpo de algum animal, certo? E eu trouxe também essa outra imagem para a gente fazer essa reflexão. Não é raro a gente ver esse tipo de imagem próximos até das nossas casas, certo? E eu pergunto, quem faz esse tipo de poluição? Quem descarta o lixo desta maneira tão errada? Continuando. Eu vou falar agora um pouco da poluição do solo, né, da terra, também muito importante. Coloco lá o acúmulo de lixo também, né? Além de poluir a água, polui o solo. Quando chove, tá, pessoal? E esse lixo ele tá descartado em qualquer lugar, a água da chuva que infiltra sobre o solo também contamina o solo e as águas subterrâneas. E a falta de saneamento básico. A falta de saneamento básico, gente, dentro do saneamento básico, nós temos o tratamento adequado do lixo, mas especialmente o tratamento da água e do esgoto. Então, o esgoto a céu aberto, que ainda é comum aqui no nosso país, até na nossa região, aqui no nosso Vale do Paraíba, é bem comum a gente encontrar em algumas cidades até turísticas, né? É a falta de saneamento básico, ele vai contaminar não só a água, mas também o solo onde esse esgoto é descartado. Além disso, eu coloquei também como causa da poluição do solo, um assunto que tem se falado bastante ultimamente, que é os produtos químicos utilizados na agricultura, como os pesticidas, fertilizantes e os famosos agrotóxicos. Então, estes produtos químicos que são utilizados para matar as pestes das plantas, né, da plantação, da horta, fertilizantes e agrotóxicos, que teoricamente deixam lá a fruta maior, a fruta mais bonita. Estes produtos são produtos químicos que podem sim contaminar o solo, a água e até mesmo os seres que se alimentam dessa fruta ou dessa verdura. Então, também é algo que pode causar contaminação, é tóxico até para nós seres humanos. Então, vejam só que nós nos alimentamos de algo tóxico, que faz mal para nós mesmos. E aí, o que essa poluição do solo pode causar, né? Danos à saúde humana, como eu acabei de dizer, e além da saúde humana, inviabiliza a sobrevivência das plantas e dos animais. Contamina todas as espécies de seres vivos, certo? Altera também os ciclos biogeoquímicos. Gente, nós estamos falando de equilíbrio da natureza,
né? Então, os ciclos biogeoquímicos são importantes para manter esse equilíbrio, né? Que nós já estudamos lá no primeiro bimestre. O ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio. Quando o ser humano ele interfere nesses ciclos, ele causa então um desequilíbrio no ciclo natural do planeta Terra, no equilíbrio natural do nosso planeta, tá? E aqui eu trago mais uma imagem que não é rara de se ver. Tenho certeza que você sabe até na sua cidade qual a região ou aquele terrenozinho, às vezes nem é um terreno abandonado, mas tem um acúmulo de lixo lá. E eu pergunto mais uma vez: quem deixa esse lixo? Quem descarta esse lixo da maneira incorreta? Continuando, para a gente terminar, vou falar um pouquinho sobre a poluição do ar, tá? Causas da poluição do ar: liberação do metano pela digestão de animais. Pessoal, isso aqui eu quero que vocês façam uma pesquisa para vocês. Se você nunca ouviu falar que o pum da vaca contribui para o aquecimento global, dá lá uma pesquisada que o motivo é esse gás metano aqui, tá? Não é só o pum da vaca que solta metano, nós também. Então dá uma pesquisada porque é bem interessante esse assunto. Além disso, nós temos a ação de micro-organismos nos oceanos, especialmente por conta da poluição, né? Então, a poluição atrai micro-organismos que vão liberar gases. A queima de combustíveis dos automóveis, que todo mundo já ouviu falar. Então, tem aquela linha, né, de pensamento: vamos dar carona, vamos andar de transporte público, vamos andar a pé, vamos andar de bicicleta, para não liberar a fumaça, né, dos automóveis. Além disso, gases liberados pelas fábricas, pela mineração e as queimadas. Pessoal, as queimadas, elas causam dano no ar, no solo e até na água. Ela impede o brotamento, né, a sobrevivência das plantas e destrói o habitat dos animais. Então é muito comum as regiões que estão sofrendo com muitas queimadas, os animais silvestres saírem de lá dessa região da queimada e migrarem para os meios urbanos, tá? Mas por consequência da destruição dos seus habitats, por conta das queimadas. E o que é essa poluição do ar? Ela pode causar, novamente, danos à saúde humana, especialmente problemas respiratórios, asma, bronquite e alergias, tá, gente? Alergias graves da pele, dos olhos. A destruição da camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? A camada que protege o planeta da radiação ultravioleta do Sol, que prejudica os seres vivos, aliás, tá? Não é só os seres humanos, todos os seres vivos, eles podem sim sofrer com a radiação ultravioleta, por isso a camada de ozônio é tão importante. E quando nós, com o nosso pensamento consumista, polui o ar, por conta, né, de todas essas situações, nós destruímos essa camada que é tão importante para a sobrevivência do nosso planeta, para a vida do nosso planeta. Além de tudo isso, a poluição do ar também causa a intensificação do efeito estufa. E essa intensificação vai gerar o que nós chamamos de aquecimento global. Pessoal, eu não vou falar agora sobre o efeito estufa e o aquecimento global, que é o assunto da nossa próxima aula, ok? Muito legal, muito interessante se falar. Mas eu convido vocês a repensar, né, sobre as nossas atitudes, as atitudes de cada um de nós, nossas atitudes individuais,
Será que nós podemos mudar de atitude para poder reduzir essa poluição que eu trago para vocês hoje? Pensem aí. Aí aqui só as imagens, né? Representando a poluição do ar, e eu trouxe para fechar a aula sugestão de estudo. O caderno do aluno do segundo bimestre, da página 46 a 50, todas essas páginas tratam desde lá do começo da densidade populacional até o que nós falamos na aula de hoje. Então é legal olhar, faz os exercícios, tem a sugestão de alguns vídeos, né, que são bem legais também de vocês assistirem. Se tiver oportunidade, assiste. Tem um novo daquela série A Natureza Está Falando. Então, não deixem de dar uma olhada na apostila. E além disso, agora é com você. Eu já coloquei aqui as causas da poluição. Eu quero que vocês pesquisem e registrem no caderno. Pode ser uma pesquisa curta e objetiva, e registra lá no caderno possíveis soluções e ações que nós seres humanos devemos ter para evitar a poluição da água, do solo e do ar. Vamos agora colocar a mão na massa, começar a ver soluções, porque os problemas a gente já conhece, né? Vamos ver o que a gente pode mudar para reverter toda esse desequilíbrio que nós causamos ao meio ambiente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aqui, para fechar, são só alguns sites que eu utilizei para montar essa apresentação. Se quiser, dá uma olhada lá, leia todas as informações, porque é bem rico. Anota tudo e até a próxima aula. Bons estudos!